Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por o Senhor nos ter proporcionado para estar nesse encontro, um encontro maravilhoso, encontro dos filhos de Deus. Eu quero agradecer o pastor Jonas Felício Pimentel pela confiança de ceder seu púlpito, né? Eu também quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, os irmãos aqui, e principalmente toda a igreja onde nós militamos, ali no Rio Grande do Sul. Eu sei que cada monitor agora está ligado, ouvindo e vendo nós aqui. E eu digo sempre assim, a igreja é a que envia o pastor para as reuniões, para os encontros. E eu sou muito agradecido a Deus pelo povo que Deus tem nos dado, e eles fazem tudo que pode para nós estarmos aqui. E Deus tem dado essa graça para nós, e eu quero agradecer a cada um deles. Amém? Que Deus abençoe a cada um deles. Minha mãe também está lá, me assistindo nesta hora. Deus te abençoe, minha mãe. Mas Isabel Casimiro, né? E que Deus ajude a eles todos, né? Falando um pouquinho do encontro, esse encontro que Deus tem nos dado foi um encontro de ensinamento. Desde a abertura até a escola dominical, foi ensinamento para os ministros. Nós estamos saindo daqui satisfeito do que Deus tem feito por nós. E uma das frases que nós ouvimos nesse encontro, no finalzinho do encontro, um pastor falando, ele disse: Deus não deve nada para nós. Tudo que nós precisamos, Ele precisava nesse encontro, Ele tem nos dado. E uma outra frase que foi falado aqui no encontro: se nós não mudarmos com o que nós temos ouvido, o que mais precisa para nós? Então, que Deus nos ajude a nós pôr em prática tudo que nós ouvimos, porque Deus não poupou nada, tem nos falado tudo aquilo que nós precisamos para a nossa jornada. E às vezes eu fico pensando assim, termina o encontro, a gente leva bastante anotações, e termina o encontro, a gente fica pensando assim, mas Deus falou tanto conosco, o que mais que vai vir? E aí se aproxima o dia do próximo encontro, nós chegamos aqui e parece tudo novo, parece que nós nem ouvimos aquilo e nós temos que ouvir de novo, mas é Deus trabalhando com cada um de nós. Então isso é o que nos faz nós mantermos, né? Eu quero deixar algum destaque aqui, antes de nós lermos, né, a Bíblia. Aqui um destaque diz: a atitude do cristão é dar ao outro o melhor acordo. Por que Abraão fez isso? Ele sabia que a ele foi prometido que ele herdaria todas as coisas. Isso nós ouvimos no encontro, né? Deus gosta de pessoas que não entendem nada, que não vai mudar o projeto, né? Se você não entende muita coisa, mas está com o projeto na mão ali, você não vai mudar, né? Porque você vai seguir justamente o projeto. E essa é a mensagem que Deus tem dado para nós, para homens muitas vezes que não entendem nada, mas estamos com o projeto na mão. Amém? Deus tem nos dado o projeto e nós não vamos mudar nada disso. Amém? Porque isso Deus tem nos dado. Amém? Vamos ler a Bíblia?
E que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando nos seus vestidos, o rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma banda e outra banda, e Eliseu passou. Pai celestial e Deus eterno, aqui nos encontramos, Pai, neste lugar, depois de nós termos ouvido tanto da Tua palavra. Agora coube, Senhor, a nós mais uma porção, como o irmão falando, Senhor, da sobremesa. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. E nós não estamos confiados em nós. Nós estamos plenamente confiados no Senhor, que é o Senhor que tem a palavra para nós. Por isso, Pai, vivifica em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar. Aqui está a minha esposa, está ali, fica de pé. Também é uma companheira que me acompanha em todas as nossas viagens. Deus te abençoe, amém? Pois bem, irmãos, depois de ouvir tantas mensagens, a gente fica pensando: o que eu vou falar? E quando eu vi a notícia, eu pensei: meu Deus, e agora? Eu estou meditando com a igreja, todos os domingos à tarde, à noite, a mensagem Um Manto Usado. E me veio algo no coração, baseado nessa mensagem: mantenha os olhos na promessa. Depois de tudo que nós ouvimos, são promessas de Deus, coisas nossas que Deus tem nos dado. E nós precisamos disso, nesta hora, manter nossos olhos na promessa de Deus. Foi justamente o que Eliseu pediu para Elias. Ele pediu algo muito grande: porção dobrada do Espírito de Elias. E Elias disse: dura coisa pediste, mas se você vir quando eu partir, isso virá sobre você. E eu queria ler alguns parágrafos dessa mensagem, aonde nós estamos estudando ali com os irmãos são testemunha disso, ali onde nós ministramos. E Deus tem nos abençoado ricamente desta forma. Nós termos a mensagem do profeta e meditarmos sobre aquela mensagem desde o início até o fim. Às vezes nós lemos 3, 4, 5 parágrafos e no outro culto nós recomeçamos, e a igreja tem sido ajudada. Como nós vimos aqui, esse ministério também Deus tem usado desta forma. Ouvir as mensagens até o final, e isso ajuda nós. Mas eu quero deixar uma porção aqui, e essa parte aqui foi lida pelo pastor Jerônimo, falou alguma coisa sobre isso. Parágrafo 39. O profeta de Deus diz assim: Elias, então, depois dele ter jogado um manto sobre ele, e ele provou nele, em outras palavras, Elias, o profeta, o qual tinha o manto de Deus sobre seus ombros, ou em seus ombros,
ele desceu e colocou sobre Eliseu. O lavrador, para ver se servia nele. E ele levou cerca de 10 anos para mudar-se, para aquele manto se encaixar. Então você veja só, nós aprendemos, através da mensagem entendemos, que o manto de Elias hoje é essa mensagem. Aleluia! Essa mensagem é o manto de Elias. E nós cremos que cada um de nós já temos esta capa. Mas você veja só que levou 10 anos para aquele manto se encaixar em Eliseu. E o irmão Branham continua dizendo, no parágrafo 40, você sabe, Deus geralmente nos coloca na loja e nos equipa. Você começa a pensar quanto tempo você já tem crido nessa mensagem, que você está neste caminho. E você vê que cada dia Deus está tirando algo de nós, para que então esse manto possa servir em você. Esses encontros que nós temos, as escolas que nós temos, os ensinamentos, quantas coisas têm sido tirado de nós. Se você olhar para o tempo, anos atrás, você começa a ver na sua caminhada o quanto você está diferente. E quantas coisas que você fazia e que nós éramos, hoje nós não somos mais. Aleluia, porque esta é uma obra de Deus. E é Ele que nos está aperfeiçoando. É Ele que está nos colocando aonde nós devemos estar. Não é onde eu quero estar, mas é aonde Ele quer que eu esteja. Aleluia! Então isso é muito maravilhoso, a gente meditar nessas coisas. E o profeta diz que Deus nos coloca na loja e nos equipa. E Ele não altera o seu manto, isso é, Ele não muda o seu projeto. Porque os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele diz, ele não alterou o seu manto para servir Eliseu, mas ele ordenou a Eliseu que se adaptasse ao manto. E isso é o que ele faz hoje, ele nos altera para que sejamos qualificados. Oh, glória a Deus! Para sermos qualificados para o manto, não para que o manto se ajuste em nós. E às vezes queremos que o manto sirva em nós, mas não podemos fazer isso. Aleluia! Não podemos fazer isso, é o manto de Deus. E Ele fez perfeito. E Ele tem que nos trazer para este estado, para que o manto se encaixe em nós. Por isso que nós passamos muitas vezes por lutas, dificuldades, mas é Deus trabalhando com nós. Ele trabalha com cada um de nós. E Deus sabe como ajeitar. Deus sabe como mudar um homem. Aleluia! Ele sabe como fazer as coisas. Não importa quão difícil é. Ah, mas aquele homem é muito difícil, aquela mulher é difícil. Mas Deus sabe como tratar com ele. Aleluia, Ele soube como tratar com você. Isso faz nos lembrar daquela mensagem do saudoso pastor Joaquim, que fala, quando ele fala do ferrinho aquele. Ele sabe como preparar as coisas. Você tem que dar graças a Deus, porque você foi escolhido para esse projeto. Aleluia, você foi escolhido para viver essa mensagem. E Ele mesmo disse, não foi vós que escolhestes,
mas eu vos escolhi a vós. E o profeta continua dizendo aqui, ele diz: então, não podemos ser perfeitos. Mas nós mesmos sabemos que não podemos e não há maneira de sermos. E mesmo assim, ele disse que fôssemos. Mas como eu vou ser perfeito? Porque se eu olhar para você, não há nada de bom em nós. Mas você é algo precioso de Deus. Somos preciosos de Deus. Então, porém, o que ele fez? Aquele dia no Calvário, o que ele fez? Ele fez uma propiciação por nós. O Senhor Jesus Cristo é a sua justiça. Então, de onde vem essa perfeição? De que maneira você é perfeito? De que maneira eu sou perfeito? De onde vem a perfeição? Ignorando a nossa própria santidade, o qual não temos nenhuma. Nossos próprios pensamentos, os quais não devem nem existir, mas descansamos solenemente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Deus o enviou à terra e foi nele que descansamos. Aleluia, você está descansado. Eu estou descansado na obra consumada do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora veja aqui, ó. Deixa eu me ver aqui. Observe, para 42. Todos esses anos, até onde sabemos, ele apenas teve aquele único batismo do manto sobre ele. Mas através dos anos, Deus havia moldado o caráter do homem de um modo que após sua chamada, ele se encaixaria e seria um servo de Deus. O tempo tem nos moldado. Aleluia, você é o que você é hoje, é porque Deus tem trabalhado contigo. Oh, glória a Deus, isso alegra o nosso coração, isso nos enche de graça. Então, quando Elias passou e lançou sobre ele, ele começou a subir em direção a Gilgal. Em muitos dos lugares que foram as escolas dos profetas em seu caminho viajando, e finalmente Elias estava tentando fazer com que ele voltasse. Você sabe a história de Eliseu, como ele foi chamado. Eu não vou entrar nisso porque você já sabe. Mas Elias quis mostrar para ele, quem sabe você volta. Você observou isso? Tentando fazer voltar para o outro lado, talvez o caminho seja um pouco íngreme para você, filho. Talvez seja um pouco estreito para você andar. Você sabe onde Elias estava? Estava a retidão. E seja onde for que um verdadeiro servo de Deus pregue o Evangelho, e é um Evangelho correto, inadulterado, onde ele é pregado. E assim um dia ele subiu ali na escola dos profetas para visitá-lo. E eles lhe pediram para sair e disseram: é correto demais para estar por aqui para nós. Porque ele era um homem decidido, filho de Deus. O que precisamos hoje, diz o profeta, é de mais pureza. Mas isso vem de Deus. É Ele que te faz puro. Pregação do Evangelho que separa o trigo da casca. O que nós ouvimos nesta manhã. Uma escola tão maravilhosa que mostra o que é certo, o que é errado. Graças a Deus por esse ministério.
por Deus ainda falar conosco, nos mostrar a nós o que é certo, o que é errado. Esse púlpito tem mostrado para nós. Nós temos consciência disso. Estabelecendo o que é certo e errado. O que é errado, o que é certo. Mas o profeta continua aqui no parágrafo 54. Ele diz: então Elias disse a Eliseu, é melhor você voltar. A coisa é difícil. Volta. Porque o caminho pode ser um pouco difícil. Mas olha a resposta de Eliseu. O profeta diz, mas um homem de Deus que uma vez encarou, ou que já está lançado em seu ombro, o manto da justiça. Olha o que está sobre você, que Deus tem dado para nós. Você acha que isso está sobre nós? Do verdadeiro Filho de Deus. O profeta diz, o manto da justiça e do poder, ele não volta atrás facilmente. Quando eu vi um pastor dizer, o profeta diz esta manhã, muitos estão se tornando desencorajados. Mas o que nós precisamos, irmão, é ter coragem. Aleluia! É de coragem. O que nós necessitamos é coragem. As provas podem vir. E nunca foi prometido ficar imunes dela. Mas Ele dará graça para passarmos por elas. Aleluia! Ele vos dará graça para passar por elas. Mas Ele diz assim, e se a montanha for muito alta para atravessar, muito profunda por baixo, muito largo para darmos volta? Olha só o que o profeta diz, Ele dará graça para transportá-la. Aleluia, esse poder que vai vir sobre a noiva. Mas você precisa estar com seus olhos na promessa de Deus. Ele dará graça para nós transportarmos. Então veja o nosso profeta dizendo aqui. E ele disse, olha só o que Eliseu disse a Elias, que caia sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que tinha uma obra a fazer, ele disse uma porção dobrada, não apenas uma boa experiência morna, não um bom aperto de mão, ou um bom companheirismo com o restante da igreja, mas o que eu quero é uma porção dobrada do que há de melhor. Olha o pedido de Eliseu. Eu lhe digo, quando Deus estabelece um homem para uma prova no mundo, Ele tem que dar algo melhor do que o mundo possui. E Deus é misericordioso para com nós, numa era tão escura, num tempo tão terrível, Deus tem dado o melhor para nós. Tem que ser algo melhor do que a igreja possui. Ela tem que ir através de uma porção dobrada. E se alguma vez houve um tempo em que se necessita de uma porção dobrada, é hoje, no estado do povo, algo melhor, algo mais alto. E Deus tem nos elevado a nossa fé num nível mais alto. Quem está num nível mais alto de fé não olha as coisas para baixo. Só tem um lugar para olhar, é para os céus, para o arrebatamento. Algo melhor. E o irmão Branham diz, eu acho que feijão e pão de milho é muito bom. Quem não gosta disso?
Mas ele disse: mas às vezes tenho que alcançar um pouquinho mais alto. E fazemos isso, temos que continuar subindo. Nós temos um irmão que diz assim: ô pastor, se Deus nos ajudar nesse culto, a nós subir só uma polegada. Mas o importante é você estar subindo. Aleluia, e Deus está fazendo isso com nós, nem que seja uma polegada só. Oh, graças a Deus, esse encontro fez nós subirmos um pouquinho mais alto. Nós sabemos o que temos que enfrentar, mas Ele tem nos dado força para subir um degrau a mais. E um dia nós vamos dar o último passo para chegar à estatura de um varão perfeito. Aleluia. Então eles seguiram em frente. Não foi mais fácil do que poucos minutos, até que ele disse, Elias predisse: uma grande coisa. Você pediste, Eliseu, uma grande coisa, mas todavia, se me vir quando eu partir, pode ter o que pedir. Você já imaginou Eliseu depois de ouvir isso? Você já pensou se ele tirou os olhos de Eliseu algum dia? Oh, glória a Deus! Onde Eliseu ia, ele ia assim, ó, os olhos fitos. Não tirava os olhos de Elias, porque ele tinha uma promessa. Oh, glória a Deus! Depois que você tem visto a promessa de Deus, você não tira os olhos. Aleluia! Glória a Deus, você não tira os olhos. Os seus olhos estão mantidos na promessa de Deus. Eu já vou aqui terminar. O Branham aqui fala tantas coisas. Ele fala assim: eu tenho sido, depois de ver tantas coisas. O próprio profeta diz assim: eu tenho sido um molenga na minha vida. Mas veja aqui o profeta dizendo: isto que é pela graça de Deus, desejo do profeta, ele diz: eu almejo fazer. Eu sei que cada diabo do inferno correrá disso, mas pela graça de Deus eu almejo manter meus olhos na promessa. Você não almeja? Amém. Aleluia, eu almejo manter os meus olhos na promessa. Veja só, Elias disse: se me virdes quando eu partir, terás o que pediu. Você tem que manter seus olhos nisso. Observe a promessa. Do mesmo modo, e se uma das escolas, se ele voltasse e dissesse: ei meninos, como estou indo agora, seguindo o profeta, ele poderia ter falhado talvez, mas ele não se importava com o que as escolas pensavam, ou de todos os mestres pensavam. Ele não se importava no que os vizinhos pensavam, ou casas, ou quem olhava para ele. Ele guardou sua fé na promessa. O que precisamos hoje é de fé na promessa de Deus, e não prestar atenção alguma no que está aqui, este fez aqui, o que alguém diz. Não preste atenção nas críticas. Guarde sua fé na promessa. Guarde sua fé no assim diz o Senhor. Assim disse Deus. Você está enfermo? A oração da fé salva o doente. Aleluia! Deus o levantará. Isso é promessa de Deus. E se Ele pode fazer um surdo, mudo, ouvir, Ele pode fazer outro surdo, mudo, ouvir. Nós sabemos através das provas de Deus, as provas infalíveis, que Ele faz aquilo, guarda a nossa fé na promessa. Os nossos olhos sinceros, os nossos ouvidos sinceros, o nosso coração sincero. E é o que Deus
quer de nós sinceridade. Ele nos tem feito isso. E uma coisa em Jesus Cristo, Ele é capaz de realizar aquilo que Ele prometeu. Quando pensamos, isso muda todo o quadro. Quando obtemos aquilo, Deus fez a promessa, foi Deus que disse isso. Aleluia! Foi Deus que disse isso. E eu creio nisso. Agora, aquilo foi o representante de Deus que disse isso a Eliseu. Mas o irmão Branham disse, e agora é Deus mesmo que disse. Então o que podemos fazer? Nada exceto manter nossa mente naquilo. Se virdes quando eu partir, podes obter a promessa. E Eliseu manteve seus olhos em Elias, e não importava o que gritava de cada lado, o que acontecia de cada lado, o que aconteceu antes daquilo, ele nunca nem mesmo olhou para isso, mas ele manteve seus olhos na promessa, e aí está você, meu irmão, aí está você, minha irmã, seus olhos mantidos na promessa de Deus. Mantenha seus olhos na promessa de Deus e você chegará lá. Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo.